Olá, meu nome é Pablo Vilaço, sou crítico de cinema e diretor do portal Cinema em Cena. E hoje foi o sétimo dia do festival de Tribeca. É, Bom, hoje eu vi quatro filmes. O primeiro filme do dia. É engraçado isso. Eu não sou particularmente um cara que acompanha esporte, ou que entende de esporte. Que é fora futebol, eu não costumo acompanhar muito boxe, golfe, futebol americano, basquete, beisebol. Mas a série 30 por 30 do ESPN, ou da CNN, agora me deu um branco, mas assim, a série 30 por 30, que é uma série dedicada a documentários sobre esportistas e sobre esportes específicos, me fascina tremendamente. A maior parte dos documentários são muito bons. E eu estou dizendo isso porque o primeiro filme que eu assisti hoje foi um documentário chamado Fastball, que é um filme sobre beisebol e particularmente sobre um elemento específico do beisebol, que é a bola rápida que os pitchers, os arremessadores lançam, e a história da fastball. Desde dos primeiros arremessadores, eu não sei nem se em português se fala arremessadores, se fala pitcher mesmo, e até os dias de hoje, e acompanhando a evolução da velocidade com que eles arremessam a bola, a, a toda a fisiologia, a biologia por trás do confronto entre o arremessador e o rebatedor, inclusive com gráficos explicando como os milissegundos, que são 359 milissegundos de diferença entre uma bola 92 milhas por segundo e 100 milhas por segundo, impede que o rebatedor tenha chance de rebater em função do tempo que você leva nas sinapses, que são 2 milissegundos, mais 20 milissegundos, mais em função dos 300, enfim. É muito técnico, é muito interessante, e isso me surpreendeu. É interessante. E eu não acompanho beisebol, não faço a menor ideia sobre as regras do beisebol, mas é um filme, um documentário que narrado inclusive pelo Kevin Costner, tirando um trechinho só que é narrado pelo Chris Cooper, não sei porquê. É um documentário que conta a história, né, desse tipo específico de arremesso, dos principais arremessadores, dos rebatedores, e de uma maneira interessante, até que chega no final ele culmina tentando decifrar quem foi na história do beisebol o arremessador mais rápido da história do beisebol. Fazendo inclusive ajustes em relação às técnicas que foram usadas para medir a velocidade ao longo das décadas. E o filme surpreendeu, é um bom filme, como eu falei, de um esporte que eu não entendo nada, mas ele é tão bem construído, tão didático, e é interessante ver aquelas pessoas envolvidas no esporte falando, contando casos com tamanha paixão, que o filme acaba contagiando. O segundo filme que eu vi no dia foi um outro documentário chamado In Transit, que foi o último filme do mestre Albert Maysles, que eu diria que é o Eduardo Coutinho deles. Porque e esse In Transit, eu até comentei no Twitter, é uma espécie de edifício master sobre trilhos. Porque o que eles fizeram, na verdade, foi botar a câmera e uma equipe no trem que chama Empire Builders, que é o trem que percorre a maior distância de costa a costa nos Estados Unidos, uma viagem que leva 3 dias. E a equipe entrou numa viagem dessas e foi entrevistando os passageiros ao longo dos 3 dias de viagem. Por que eles estavam viajando, por que eles estavam cruzando o país, o que eles estavam buscando, de onde eles estavam vindo, do que eles estavam fugindo, para onde eles estavam fugindo, se estavam fugindo, quem esperava, de quem estavam escapando. Então, e são histórias que muitas vezes são prosaicas, mas elas são contadas com tamanha humanidade que acabam envolvendo. É aquela velha história. Algo que é muito pessoal acaba se tornando universal, porque é algo com o qual todos nós podemos nos relacionar. E a equipe estabelece uma intimidade com todos aqueles entrevistados. E quando eles vão chegando, por exemplo, algumas estações que alguns vão deixando o trem, a gente sente, poxa, fulano foi embora, não vou ver mais até o final da viagem. É, Enfim, é um filme doce, divertido, com momentos dramáticos que surgem inesperadamente em função de certos relatos. E foi o último filme do Albert Maysles que morreu recentemente, e esse foi o último, assim, a última obra do mestre. Gostei muito, In Transit. O terceiro filme que eu vi no dia foi trocar de braço. Vocês notam que eu sempre troco de braço porque. Mas não compro pau de selfie. O terceiro filme que eu vi no dia foi um drama chamado Bleeding Hearts,
com a Jessica Biel e a Zoe Mamet, filha do David Mamet. E é filha do David, não é? Acho que é filha do David Mamet. E que é um filme, é um drama em que a Jessica Biel está muito bem, inclusive, mas é um filme que parece que vai indo e não chega a lugar nenhum. É sobre uma professora de yoga que ela foi adotada quando criança e ela descobre que ela tem uma irmã biológica e vai atrás dessa irmã biológica e descobre que essa irmã biológica está se prostituindo e mora com o cafetão. E ela tenta salvar a irmã desse cara, que é um cara que abusa da irmã, que maltrata a irmã. E a relação entre as duas é construída de uma maneira sensível e as duas, não tanto a Zoe Mamet, mas principalmente a Jessica Biel, constrói muito bem a personagem e o drama da personagem, só que, como eu falei, o filme acaba não chegando a lugar nenhum. É um filme que a narrativa depende muito do roteiro, mais do que da direção. A direção é uma direção sem inspiração. Ela tenta fazer alguns jogos de cores, quando, por exemplo, ela começa a introduzir o vermelho à medida que ela conhece a irmã, mas é um jogo tão óbvio de cores que acaba, enfim, mais telegrafando elementos do roteiro do que ajudando a construir a atmosfera e a narrativa do filme. Mas, enfim, em função da performance da Jessica Biel, é um filme que é bom, né? Vale a pena, esse Bleeding Hearts. E o último filme que eu assisti ao dia foi a premiere mundial do Meg, o novo filme de Arnold Schwarzenegger, que estava na sessão, inclusive, com a Jolie Richardson e o diretor Henry Hobson. Que é aquele filme em que o Schwarzenegger, no mundo pós-apocalíptico, a filha, vivida pela Abigail Breslin, está contaminada com o vírus que o filme chama de necroambulante, o vírus necroambulante. E ele se nega a internar a filha, onde ela vai ser executada, e a gente vai vendo a relação entre esses dois à medida que a menina vai ficando pior e pior. É um filme de atmosfera, não é um filme de trama, é um filme de atmosfera. É um filme melancólico, é um filme sufocante, é um filme claustrofóbico. É um filme em que o tempo todo no filme vocês vão ver isso. Os personagens sempre no canto do quadro, sempre no canto do quadro. Ou então eles colocam obstáculos, colocam, por exemplo, sempre a gente vendo um personagem através... E aqui tem um batente de uma porta e a gente vê o personagem no canto, então eles pequenos... E a ideia é justamente essa, é como colocar os personagens vulneráveis, sufocados, claustrofóbicos o tempo inteiro. Então é uma construção bem feita do Henry Hobson, que é um diretor, inclusive, estreante. É interessante, ele é estreante em longa-metragem, mas, por exemplo, os créditos de Walking Dead, ele que dirigiu. E são créditos muito evocativos. E tem certos momentos no filme, certos planos, detalhes, de um crucifixo na parede, de uma lâmpada, que remete claramente, inclusive, aos créditos iniciais do Walking Dead, inclusive a paleta de cores. Então é um filme de atmosfera. O problema é que o filme não tem construção dramática. Ele já começa com essa melancolia, continua com a melancolia e termina em melancolia. Ele não tem um arco dramático nem na trama em si e nem nos personagens. Por exemplo, é difícil dizer se o Schwarzenegger está bem no filme. Ele está bem porque ele não tem mais o que fazer, quase o que fazer. O personagem dele fica calado quase o filme inteiro e ele tem que ficar basicamente o filme todo com uma expressão de sofrimento o tempo inteiro. Então não tem um arco, não tem uma construção, não tem um personagem. O personagem dele se limita a um sentimento, que é a tristeza em relação à situação da filha. E a Abigail Breslin é a mesma coisa, é um sentimento. O medo da morte que está se aproximando, né? A frustração em relação à morte que está se aproximando. Então não tem construção de personagem, não tem arco dramático, não tem arco dos personagens. O filme, ele começa de um jeito, permanece de um jeito, termina de um jeito. Idêntico o tempo todo. Ele é monotemático, e ele é monótono. Eu não quero dizer monótono, embora algumas pessoas certamente venham considerar o filme monótono. Eu não considerei. Mas ele é monótono. Né? O tom é o mesmo do início ao fim e isso realmente é um problema. Então, nesse sentido, é um filme que funciona em função dessa atmosfera melancólica, sufocante, claustrofóbica, mas que não tem uma construção dramática identificável e aí ele se perde. Inclusive até pelo fato da câmera do diretor se mover o tempo todo, o movimento de câmera perde a função, porque anestesia o espectador. Então é um bom filme, mas é um filme que, enfim, poderia ter sido muito mais se tivesse tido um cuidado em construir dramaticamente. E é isso, foram esses 4 filmes que eu vi no 7º dia. Um grande abraço
e bons filmes.